Há uma pergunta que todo brasileiro já fez pelo menos uma vez. Por que temos que pagar imposto? A resposta deveria ser simples. Deveria ser lógica. Mas no Brasil, ela se torna um labirinto confuso, cheio de portas fechadas, gavetas secretas e corredores onde só quem tem poder consegue entrar. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, pega ônibus lotado, compra comida, paga as contas, abastece o carro, paga a energia, compra remédio. E em cada um desses momentos existe um detalhe invisível, silencioso, que te acompanha feito sombra: o imposto. Ele está no pão, no leite, no gás, no aluguel, no salário. Ele está em absolutamente tudo. Mas a grande pergunta não é por que existe imposto. A grande pergunta é: por que você paga tanto e recebe tão pouco? Por que enquanto milhões de brasileiros voltaram ao mapa da fome, enquanto famílias vivem com menos de um salário mínimo, enquanto pessoas dormem nas calçadas, enquanto crianças estudam em escolas sem teto, sem merenda, sem dignidade, existe outro Brasil? O Brasil dos palácios. O Brasil dos auxílios. O Brasil dos cartões corporativos. O Brasil dos políticos com salários acima de juízes europeus, com mordomias que você nunca verá, e com privilégios que nenhum país civilizado ousaria permitir. Dois Brasis dividem a mesma bandeira: o Brasil que trabalha e paga, e o Brasil que vive das regalias do poder. E é por isso que essa pergunta dói tanto: para onde está indo nosso dinheiro público? A máquina invisível dos impostos. O cidadão comum paga imposto sem perceber. E talvez esse seja o maior problema. Nós fomos treinados a aceitar que parte do nosso dinheiro desaparece automaticamente. Fomos condicionados a acreditar que isso é normal, natural, inevitável. Mas ninguém nos explica nada. Ninguém abre a caixa preta. Ninguém mostra, com honestidade, como funciona esse sistema que consome uma fatia enorme da renda do brasileiro. No Brasil, diferente de países desenvolvidos, o imposto não aparece claramente. Ele é embutido, escondido, camuflado. Você não vê quanto paga. Você só sente. Um pacote de arroz que custa R$ 25 na prateleira? Mais de R$ 8 são impostos. Um litro de gasolina a R$ 6,50? R$ 2,30 são impostos. Um celular de R$ 1.500? Quase R$ 600 são impostos. A cada compra, você financia uma máquina gigantesca que decide quem vive bem e quem continua na miséria. E essa máquina não tem piedade. Ela não pergunta quanto você ganha. Ela não considera que seu salário é baixo. Ela não se importa se a comida subiu, se o transporte pesa, se o aluguel te sufoca. O Brasil é o país onde os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. E isso não é opinião. É matemática. Quem ganha menos destina uma parte maior da renda para comprar mercadorias básicas, e é exatamente nelas que estão os impostos mais pesados. Comida, remédio, transporte, tudo atinge o pobre primeiro. E é aqui que a contradição se torna dolorosa: o trabalhador comum, que luta para sobreviver, sustenta um sistema onde políticos vivem como uma elite intocável. O problema do imposto não é a existência dele. O problema é a forma como o dinheiro é usado. E pior, como ele é desperdiçado, desviado, mal administrado e transformado em privilégios obscenos. No discurso, o imposto serve para financiar serviços públicos. Na prática, parte dele vira carros oficiais, combustível ilimitado, viagens internacionais, hotéis de luxo, verbas indenizatórias sem limite, auxílios de todo tipo, salários irreais, aposentadorias blindadas. E aí surge outra pergunta que ninguém responde: como um país pobre consegue sustentar políticos tão ricos? A resposta é cruel: porque quem paga essa conta é você. Enquanto você paga, eles vivem como se estivessem em outro planeta. O destino escuro do dinheiro público. A pergunta mais desconfortável de todas é a mais simples: para onde vai o dinheiro público? O governo diz que ele vai para a saúde, educação, segurança, transporte e programas sociais. E parte realmente vai. Mas o problema é a outra parte, a parte que ninguém mostra. A parte que se perde no caminho. A parte que financia desperdício. A parte que alimenta estruturas inchadas. A parte que banca cargos fantasmas, obras superfaturadas, malas de dinheiro, decisões absurdamente caras. A parte que nunca chega onde deveria. O cidadão trabalha, paga imposto e espera retorno. Mas o retorno chega quebrado, atrasado, incompleto, reduzido pela metade durante o trajeto. Chega como um hospital sem leito. Como uma escola sem merenda. Como uma rua esburacada. Como uma delegacia sem viatura. Como uma fila de meses para uma consulta. Como um Brasil que parece nunca sair do lugar. A realidade é dura: o dinheiro público tem dono, e não é o povo. Ele pertence ao sistema político. Ele financia o conforto de quem foi eleito para representar você, mas se comporta como uma classe privilegiada, desconectada da realidade. Enquanto isso, milhões de brasileiros vivem uma vida de limitações. De escolhas cruéis. De ou paga a luz, ou come. De ou compra remédio, ou paga o aluguel. E o mais revoltante é saber que não falta dinheiro no Brasil, falta gestão, falta honestidade, falta prioridade, falta vergonha. A fome aumenta a desigualdade cresce. E Brasília segue blindada, intacta, confortável,
como se nada estivesse acontecendo do lado de fora. A vida luxuosa dos políticos. Existem dois mundos dentro do Brasil: o mundo onde você vive e o mundo onde a elite política vive. Ambos compartilham o mesmo território, a mesma bandeira e a mesma moeda. Mas a semelhança termina aí. Enquanto o trabalhador comum vive uma rotina de sacrifícios, ônibus lotado, boletos, inflação, cortes, improvisos e renúncias diárias, os políticos, aqueles que deveriam representar o povo, vivem uma realidade completamente diferente. Uma realidade onde o dinheiro público funciona como um tapete vermelho. Uma realidade onde o imposto que você paga se transforma em conforto, luxo e privilégios que não existem em nenhum outro país com a desigualdade do Brasil. E é sobre essa realidade escondida que este capítulo fala. O salário que não é salário. Quando falamos de salário de político, muitos imaginam que se trata apenas de um valor fixo pago mensalmente. Mas isso é apenas a superfície. A ponta do iceberg. O salário oficial é alto, muito acima da média nacional. Mas o que realmente diferencia um político de um cidadão comum é tudo aquilo que não aparece. Os auxílios. As verbas indenizatórias. Os reembolsos. Os benefícios escondidos atrás de siglas e burocracias. Um político brasileiro pode receber auxílio moradia, verba para alimentação, verba para combustível, verba para aluguel de escritório, verba para contratar funcionários, verba para passagem aérea, verba para consultorias, verba para deslocamento, verba para hospedagem, verba para propaganda pessoal mascarada de comunicação. E tudo isso somado cria um sistema onde o salário é apenas a porta de entrada. O luxo começa nos bastidores. O político vive uma vida onde absolutamente tudo é reembolsável. Se ele come fora, o Estado paga. Se ele viaja, o Estado paga. Se ele abastece, o Estado paga. Se ele se hospeda, o Estado paga. O cidadão comum paga conta por conta. O político, por outro lado, tem sempre alguém para pagar por ele. E esse alguém é você. O Brasil criou uma elite que não precisa abrir a carteira. Uma elite sustentada por um povo que muitas vezes não tem o que colocar na mesa. Os privilégios invisíveis. O que mantém a elite política no poder não são apenas os salários e benefícios financeiros. São os privilégios invisíveis. Aqueles que não aparecem nas notícias, mas moldam o estilo de vida dessas autoridades. Privilégios como não enfrentar fila, não pegar trânsito, não esperar atendimento médico, não se preocupar com o futuro dos filhos. Eles têm seguranças, motoristas, carros oficiais blindados, acesso VIP a tudo. Eles podem ir e vir a qualquer lugar do país sem enfrentar a vida real que os cidadãos enfrentam. O Brasil é o país onde o povo financia o conforto de quem deveria servir o povo. Mas, na prática, o cargo vira um trono moderno, um passaporte para uma vida paralela. Enquanto o brasileiro comum passa horas na fila do SUS esperando atendimento, políticos têm acesso aos melhores hospitais particulares, pagos com dinheiro público. Enquanto milhões dependem de transporte público lotado, eles viajam em carros oficiais, com ar-condicionado, vidro blindado e escolta. E quando viajam para fora? Primeira classe. Hotéis 5 estrelas. Diárias em dólares. Tudo bancado. Adivinha por quem? O trabalhador precisa juntar meses de salário para tirar férias. Um político tira férias viajando a trabalho. E você paga a viagem. Há quem diga que isso é necessário para o cargo. Mas a verdade é simples: o sistema não foi feito para servir o povo. Foi feito para servir quem está no topo. Cartão corporativo, o cartão que nunca tem limite. Se existe um símbolo perfeito da desigualdade política brasileira, esse símbolo é o cartão corporativo. O cartão corporativo é uma ferramenta criada para gastos emergenciais, institucionais, específicos, ligados à função pública. Mas com o tempo, ele se transformou em algo completamente diferente. Ele virou o cartão mágico. O cartão sem limite. O cartão com fatura paga pelo contribuinte. O cartão que nunca é cancelado, nunca é negado e nunca é questionado pelo caixa. O cartão que você paga, mas nunca vê. Com ele, se gasta de tudo: hotéis de luxo, refeições caríssimas, compras em supermercados premium, eventuais serviços sigilosos, viagens classificadas como necessárias, itens que nunca são explicados. E quando alguém questiona, a resposta é sempre a mesma: gasto sigiloso. A palavra sigiloso virou o escudo perfeito. Ela esconde erros. Ela esconde abusos. Ela esconde exageros. Ela esconde falta de transparência. Se o cidadão comum usa mal o cartão de crédito, ele estoura o limite. Se o político usa mal o cartão corporativo, ele aumenta o limite. É um sistema onde o controle não funciona. Onde os limites não existem. Onde a palavra público se transforma em privado. O Brasil enfrenta pobreza extrema. Enfrenta gente morando na rua. Enfrenta escolas sem teto. Enfrenta hospitais sem médico. Enfrenta famílias que vivem com R$ 400 por mês. Mas os cartões corporativos não param. Eles são a porta que nunca fecha. E a pergunta que grita no ar é: como podemos sustentar um país onde o povo passa fome e os governantes passam o cartão? O cartão corporativo é a metáfora perfeita do Brasil: quem trabalha paga, quem manda usufrui. O país dos auxílios.
Se você acha que já viu de tudo, prepare-se. No Brasil, existe um tipo de auxílio para quem precisa e outro tipo de auxílio para quem jamais precisou. De um lado, temos o Bolsa Família, um benefício criado para garantir comida na mesa de quem vive com quase nada. Do outro, temos um catálogo interminável de auxílios pagos a políticos que já ganham salários inalcançáveis para a maioria dos brasileiros. Enquanto uma mãe recebe cerca de R$ 300 para alimentar os filhos, um parlamentar recebe milhares apenas em auxílios para manter um padrão de vida que já está muito acima da realidade nacional. Auxílio moradia para quem já tem casa. Auxílio paletó para quem ganha mais de 20 mil por mês. Auxílio transporte para quem anda em carro oficial. Auxílio combustível para quem não paga combustível. Auxílio alimentação para quem almoça em restaurantes subsidiados. Auxílio livro, auxílio bagagens, auxílio imaginação. É quase uma comédia. Mas a comédia fica trágica quando lembramos quem financia tudo isso: você. Você paga para que um político, que já recebe um dos maiores salários públicos do mundo, ainda tenha direito a benefícios que nenhum trabalhador comum ousaria pedir. O mesmo país onde professores compram material escolar do próprio bolso, é o país onde políticos recebem verba indenizatória até para trabalhar. O país onde trabalhadores pegam 2, 3 ônibus para chegar ao serviço, é o país onde parlamentares pedem reembolso de deslocamentos ridículos. O país onde famílias vivem com um salário mínimo, é o país onde um político ganha quase um salário mínimo só de auxílio alimentação. E qual é a justificativa? São as regras do cargo. Mas quando as regras são escritas por quem recebe, o resultado nunca será justo. O Brasil criou um sistema que funciona perfeitamente, mas não para o povo. Funciona para os privilegiados. E cada auxílio é a prova de que existem dois Brasis: o Brasil que luta para sobreviver com o básico, e o Brasil que vive no luxo, sustentado por quem luta. O Brasil que poderia existir. O Brasil é um país onde a sociedade carrega um fardo maior do que deveria. De um lado, trabalhadores que acordam antes do amanhecer, enfrentam horas de trânsito, lotações e salários corroídos por impostos invisíveis. Do outro, políticos vivendo com privilégios que nenhum país pobre deveria sustentar. Esse descompasso cria um país quebrado emocionalmente. Uma nação que trabalha muito, mas avança pouco. Milhões de brasileiros sustentam um sistema que há décadas consome mais do que devolve. E enquanto o trabalhador paga duas vezes, pela escola pública que não funciona e pela particular que precisa contratar, pelo SUS lotado e pelo plano de saúde caro, o Estado segue inchado, lento e desconectado. A classe média, que poderia ser o motor da economia, vive sufocada. Paga a maior carga tributária proporcional e recebe o menor retorno. Vive com medo de cair, medo de dever, medo de não conseguir sustentar o básico. E os mais pobres, esses nem chegam a entrar na conta. São os invisíveis, esmagados pela alta do preço da comida, da energia, do transporte. Quando a inflação sobe, são eles que comem menos. Quando o imposto sobe, são eles que caminham mais. Quando o governo falha, são eles que pagam com a própria vida. Mas a parte mais cruel desse cenário é que nada disso é inevitável. O Brasil poderia ser diferente, e os caminhos já são conhecidos. Um país mais transparente reduz desperdício. Um país que fiscaliza de verdade diminui corrupção. Um país que simplifica impostos cresce mais rápido. Um país que investe em educação financeira cria cidadãos mais fortes. Um país que limita privilégios políticos para dessangrar dinheiro público. Um país que mostra para onde vai cada centavo devolve confiança ao povo. Nada disso exige mágica. Exige vontade. Exige coragem. Exige que quem comanda o país abra mão dos privilégios que nunca deveriam existir. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir: o sistema não muda porque quem deveria mudá-lo é justamente quem se beneficia dele. É por isso que o brasileiro vive essa revolta silenciosa. É um país inteiro que trabalha, paga e sacrifica sua vida, enquanto Brasília vive em outra realidade. O Brasil poderia ser um país próspero. Poderia ter saúde que funciona, educação de qualidade, transporte digno, segurança real. Poderia ser um país onde impostos fazem sentido e onde o retorno chega. Mas só será assim quando o povo parar de carregar sozinho a conta, e quem vive no topo finalmente descer para a realidade que todos nós enfrentamos todos os dias. No fim, tudo se resume a uma coisa: o Brasil só muda quando a nossa mentalidade muda. Se a gente continuar aceitando as injustiças desse sistema político inchado, nada melhora. Mas quando entendemos como o dinheiro público funciona, quando buscamos conhecimento, quando decidimos crescer e melhorar de vida, a gente se torna impossível de enganar. É por isso que este canal existe, para abrir seus olhos e te dar as ferramentas que o sistema não quer que você tenha. Se você quer continuar entendendo como tudo isso funciona, se quer aprender a se proteger, evoluir e conquistar mais, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. A mudança não começa no governo. Começa em você. Nos vemos no próximo vídeo.